Bom, vamos agora então, pessoal, para a terceira parte, terceira e quarta da nossa aula. Bom, então a gente já fez aí, já passou pela parte de prospecção de cliente, né, redes sociais para ajudar a potencializar isso, ou se não, ir mandando ali para minha rede de contatos, fazer um e-mail, ir mandando esse material, cadência de e-mails, convida o cliente para fazer a reunião, ele aceitou fazer a reunião, que bom, tá? Não desanimem quando vocês mandam os e-mails, as pessoas não respondem, pessoal, eu mando dezenas de e-mails toda semana e ninguém me responde também. Então, alguns vão responder, outros não, mas tenho a certeza de que as pessoas às vezes visualizam, só não respondem. Bom, beleza, então agora o cliente se interessou pelo meu trabalho. Ele tem ali um projeto começando e ele vai, pedir cotação, né, de proposta comercial. Então, estão vendo a minha tela, pessoal, tudo certo? Então vamos aprender agora como precificar o nosso trabalho e como montar uma proposta comercial que não falte nada, né, onde a gente não saia perdendo nada. Eu já passei por algumas situações aí de não ter orçado corretamente, de não colocar na proposta comercial alguns itens, então vou estar passando para vocês junto com a gravação dessa aula, o modelo de proposta comercial, né, para vocês estarem utilizando, podem adaptar, né, conforme a realidade, coloca o logo, né, personaliza, mas a o texto, né, principal dá para ser aí um ponto de partida. Muito importante, de preferência, orçar, pessoal, o projeto de fundação com todo o material em mãos. O que que é isso? Principalmente, tá, ter sondagens do local. A gente trabalha, assim, numa zona que talvez, tem bastante variabilidade, né, solos. Então, se vocês têm em mãos a sondagem, vocês sabem as cargas, vocês sabem do que se trata a obra, a chance de dar tudo certo é muito maior. Por quê? Imagina vocês orçarem meio no escuro, aí o cliente gostou da proposta, porque talvez vocês orçaram até errado aquele trabalho, e aí depois ou vocês não sabem como resolver, ou se deram conta que aquele problema não era para vocês. Turma, tem situações, pessoal, às vezes de projetos, que se é fora do meu domínio, se é fora do meu interesse. É lá no Rio de Janeiro, um projeto em solos moles, não sei o quê, eu não tenho interesse, pessoal, eu não quero resolver aquilo. Aí eu vou declinar daquele trabalho, não tem nada de errado nisso. Vocês acham que todo escritório de qualquer coisa resolve qualquer coisa que é relacionada àquela área? Não. Então, por isso que é importante vocês terem o material em mãos, saber o que vocês estão orçando. Para isso tem que, assim, se tiver as sondagens, melhor. Claro que as sondagens é um ponto que, às vezes, o cliente ainda não fez, né, ela. Então a gente vai também deixar claro na proposta que caso a gente não tenha todos os dados, que quando vierem pode haver alteração, né, na proposta. Cargas, pessoal, projeto arquitetônico, levantamento plano e altimétrico do terreno, até para ver se não tem a questão de contenções, para ver se vocês não precisam. Deixa eu só movimentar isso daqui. Para ver se vocês não precisam, talvez, de um parceiro, né, para fazer o projeto de contenções. Aqui, ó. Tá, pessoal, tem uma barrinha aparecendo bem na frente do. Agora eu consegui movimentar ela. Aqui. Ó, se o cliente não vai ter algum desses itens, tu vai escrever na proposta. Essa proposta é preliminar, será confirmada quando houver o recebimento de todos os materiais da obra. Simples assim. O que está escrito, né, o que está combinado não custa caro. É importante, né, pessoal, na fase lá de apresentação da tua empresa para o potencial cliente, tu tem que entender se aquele cliente, se ele já trabalha com um projetista de fundações, se ele trabalha, com quem ele trabalha, se ele contrata projeto de fundações com os executores de fundações direto, se ele já tem, às vezes, um projeto que tu pode estar, talvez, olhando e revisando, te mostra disposição para fazer isso. Então, quando a gente faz aquela parada lá na apresentação e pergunta como que a minha empresa pode te ajudar, essas perguntas tu vai fazer. Se ele não te falar,
né, tu vai provocar para ele. Aqui, ó, o cliente contrata o projeto de funções junto com a execução, é uma oportunidade de tu mostrar para ele que só negociando, pessoal, um pequeno valor ali na mão de obra, um desconto no valor da execução, ali, né, ele vai estar reduzindo o custo e não economizando R$ 5.000 num projeto de fundações, economizando R$ 10.000 num projeto de fundações, tá? Então, no interior, pessoal, dos estados, é muito comum de, às vezes, não ter um escritório de projetos especializado. Então, pode ser aí a maior oportunidade da tua vida para tu estar começando a desenvolver esse tipo de projeto através, né, de um serviço especializado e mostrando isso para o cliente, tá? Talvez, pessoal, vocês errem no preço algumas vezes, é normal. Eu já errei algumas vezes no preço, em geral, por não ter todas as informações da obra, tá? Às vezes a gente não sabe ainda quanto que o nosso mercado paga, porque lá no final dessa apresentação eu vou falar para vocês, ó, aqui na minha região paga no máximo R$ 3.000 num projeto de fundações de uma obra residencial. Eu já sei isso, porque eu já quantifiquei, precifiquei várias vezes, eu sei que não se paga mais que isso. Eu já tentei cobrar 5.000, não deu certo, eu já fiz tentativas, pessoal. Às vezes é o método das tentativas sucessivas. A gente tenta até acertar a mão. Então, ali no primeiro ano, demora até a gente aprender a precificar. Então, eu vou dar aqui um norte para vocês do quanto se paga na minha região nessa data, né? Março de 2023. Agora, né, quanto mais tu vai ganhando também autoridade, tu vai aprendendo a trabalhar, sabendo os escritórios que tem na região, né, vai aprendendo a precificar melhor. Então faz parte da jornada. Aí, como que eu vou precificar um trabalho, né, de elaboração de projetos de fundações? Eu já cheguei, pessoal, a fazer assim, planilhas, né, tipo, eu quero ganhar X mil reais por mês. Então, bom, se eu gasto tantas horas num projeto, que eu já sei mais ou menos, né, quantas horas gasta, e eu quero ganhar tanto, eu vou cobrar tanto pelo projeto, né, e por aí vai. Pessoal, eu não faço isso, tá? Se eu falasse isso para vocês, eu estaria mentindo. Hoje eu já sei quanto que se cobra mais ou menos por um projeto X, Y, Z, e eu tenho os meus valores, sabe? Mas eu não faço essa conta de quantas horas levou. Eu já sei que um projeto de fundação de um edifício eu faço em uma semana, no máximo. Eu já sei que um projeto de fundação de uma casa eu faço em 3 dias. Eu já sei que um projeto de fundação de um pavilhão de 20 por 30 eu faço em, no máximo, uma semana. Então, dá para fazer várias demandas ao mesmo tempo, eu já sei o tempo que eu levo. Agora, o tempo que eu levo não é o tempo, talvez, que você leva, né? Então, é, é, o que eu quero, a minha meta de faturamento pode não ser a tua, né? Então, é muito pessoal, tá? Mas assim, ó, pessoal, valorizem o seu trabalho. Tenta ancorar para cima, sabe? Não tenha medo. Porque, ó, o não tu já tem. Se o cliente orça contigo, ponto positivo, ele já confiou no teu trabalho. Ele já viu o valor. Se ele está orçando, se tu fez a reunião da apresentação, ele está orçando contigo, ponto positivo, ele já confiou no teu trabalho. Aí vai jogar o preço lá para baixo, pessoal, para quê? Vai orçar um valor praticado no mercado e vai negociar com ele. Eu também negocio, eu também dou desconto, eu baixo o preço depois, se for necessário, mas depois, né? Primeira tentativa, vamos tentar valorizar o nosso trabalho, depois precisa dar um desconto ali para fechar, para acompanhar o concorrente. Já tive, pessoal, caso de projeto R$ 12.000. Aí fiz aquela reunião com o cliente e tal. O cliente me ligou para dizer: Fernanda, o maior projetista, né, o maior escritório daqui cobra 7.000. E aí tu quer cobrar 12. Eu não vou pagar. Agora, se tu quer fazer o preço que eles fazem, eu fecho contigo. Fechei, pessoal. Baixei o preço e fechei. Aprendi que naquele porte de obra, o mercado não paga mais do que X mil reais, sabe? Então, é sentir como o mercado de vocês também trabalha, tá? Então, vamos orçar por metro quadrado? Como é que a gente vai começar a pensar aí em valores, tá? Sim,
A gente vai levar em consideração a metragem também. Então, por exemplo, uma residência de 500 metros quadrados é um edifício de 2, 3 mil metros quadrados de área construída, um edifício de 2, 3 mil metros quadrados é um edifício de menos pavimentos, né, de tipo 6 pavimentos, 7, né, é um edifício não tão alto. Ou não, é um edifício de 15 pavimentos, aqui em Porto Alegre se constrói muito edificações de 15, 20 pavimentos, tá? Ou não, é um edifício de 40 pavimentos, pessoal. Aí a gente está falando já de um outro porte de obra. 40 andares é aqueles edifícios, né, que constrói lá em Balneário Camboriú. Então, importante saber o número de pavimentos, a metragem quadrada, para saber qual tipo de problema vocês vão resolver. Porque, claro que um problema de um edifício de 40 pavimentos é diferente de um problema de um edifício de 15 pavimentos, ok? 15, 20 pavimentos é um problema trivial. Quando aumenta o número, a gente já está partindo para um projeto de um outro nível. Outra coisa, é uma obra industrial, são tanques. Eu já fiz projeto de tanque de óleo, pessoal. Tanque de óleo de diâmetro 15 metros. É um tanque, pessoal. É uma obra importante, né? Então, não dá para orçar por metro quadrado um tanque, porque é uma obra importante, tá? Aí o tanque em área, né, em planta baixa, se tu fizer a área da área de uma casa, né? Mas tu não vai cobrar um tanque, pessoal, 2, 3 mil reais um projeto. Tu vai cobrar 6, 7, 8, 10 mil um tanque. Ah, são 4 tanques, vai cobrar 15, 20 mil reais, entende? Então, tem que saber o tipo de obra e o que é a obra. É um edifício? É uma casa? É um pavilhão pré-moldado? Você tem que conseguir ver isso, de preferência no projeto arquitetônico, ou pergunta para o cliente, pede para ele te mandar algum arquivo, uma imagem. É uma ampliação de uma indústria nova, é um pavilhão pré-moldado lá no meio do nada, é um edifício em zona urbana, né? Então, a gente se situar no onde que é essa obra, que obra é essa? Tipo, obra industrial, né? Eu faço bastante coisa e são obras, pessoal, que não é difícil, tá? Mas assim, tem carga horizontal maior, tem momento, tá? Tem um nível de complexidade das cargas um pouquinho maior para ser analisado. Então, é uma obra, em geral, que é muito horizontal, então não dá para orçar de novo também por metro quadrado. Tem que ser um preço um pouco mais alto. Ó, turma, eu vou passar para vocês algumas referências, tá? De valores médios, ó, para utilizar como base para precificar os seus primeiros projetos de fundação. Isso não é uma tabela, isso são valores que eu utilizo, que se aplicam aqui na minha região, na minha realidade. Vocês têm que ponderar, né, para a realidade de vocês, né? Que fique bem claro, a minha intenção é ajudar, né, vocês, a quem nunca precificou, a precificar da forma correta e também a valorizar o trabalho, porque eu acho que a nossa dúvida é sempre ficar com um preço interessante para o cliente, mas que também valorize o trabalho, né? A minha intenção com essa comunidade é muito mais do que ensinar vocês a projetar, mas também a colocar esse serviço, né, no mercado e cobrar adequadamente por ele. Ó, pessoal, aqui no meu mercado, tá? Se for aí uma residência, uma obra de pequeno porte, uma loja, né? Também um terreno de esquina, sei lá, um terreno pequeno, pessoal, uma construção realmente pequena, ali até 1.000 metros quadrados, 2.500 a 3.500 é um valor aí razoável para cobrar por esse tipo de projeto. Edifícios aí de múltiplos pavimentos, de menor porte, tipo um terreno, pessoal. Uma coisa legal de olhar é na planta baixa, pessoal. Olha o tamanho do terreno, tá? O tamanho do terreno já diz sobre o porte da obra, né? Se você tem uma obra que vai ser um edifício, olha ali o terreno, é tipo 5 por 10, um terreno 12 por 20, tá? É uma obra de menor porte, em geral. Então já olha o tamanho do terreno, também para ter uma ideia. Olha lá aquele terreno, é 40 por 40, pessoal. É uma obra grande, é uma obra que certamente vai ter um edifício ali de mais pavimentos, tá? Então, dica prática, né, e objetiva. Então, edifícios, pessoal, de múltiplos pavimentos, nesse tipo de terreno, ó, 15 por 20, ou um pouco menor, 6, 7 pavimentos,
em torno de 2 até 3 mil metros quadrados de área construída, 4 mil metros quadrados. Na minha região, em geral, não se paga mais do que 6 a 8 mil reais, tá? Referência, pessoal, para vocês, né? Edifícios aí, pessoal, de múltiplos pavimentos, né? De 15, 20 pavimentos, é uma obra bem comum de ter aqui na minha região, provavelmente na região de vocês também. Pessoal, aí varia muito, de novo, a gente tem que entender todo o contexto, né? Esses dias eu comentei com vocês que eu fechei ali um projeto de mais de 30 mil reais de um edifício desse porte, porque eu tinha todo o contexto do que o cliente precisava da minha ajuda para definir uma solução mais econômica, e ele tinha como referência uma solução mais cara para a obra. E ele já tinha orçado essa solução com os clientes. Eu conseguia ancorar o meu preço acima de 30 mil reais para um edifício desse porte. Agora, no normal, tá? A partir de 12 mil reais se cobra aí por edifícios de 15, 20 pavimentos, pelo menos aqui na minha região. Às vezes é 15, às vezes é 18. De novo, tu tem que conhecer o teu cliente, saber se ele já trabalha com um bom escritório de projeto estrutural, se ele já trabalhava com algum projetista, sabe? Aí tu consegue balizar o teu preço, porque se a gente também passa, às vezes, um preço muito alto e o cliente não está preparado para aquilo, às vezes é a tua porta fechada, né? Antes de tu tentar abrir ela. Então, a gente passar um preço muito alto, muito descolado da realidade, também vai ter afastado o cliente. Então, sabe, tem que ter um pouco de feeling, né? Conhecer o cliente e tentar, né, buscar valorizar o teu trabalho, mas dentro daquilo que é possível. Turma, se a gente tem uma situação daquela obra onde tem 3 torres praticamente iguais entre si, né? Aqui na minha região tem bastante também, né? Um condomínio. Aí, pessoal, uma referência, tá, para vocês terem, 1 a 1,50 o metro quadrado, tá, para cobrar em geral por essa obra, é uma referência que eu utilizo hoje por aqui, tá. De novo, pessoal, a ideia é sempre com o tempo, né, tu tá valorizando esse trabalho. Cobrei 1 ano, né, esse preço com tal cliente, vou, na próxima obra, vou cobrar, né, um valor um pouco maior. Então, né, de um ponto de partida, a gente consegue sempre ir depois, melhorando, enfim, até porque, né, com o tempo tem inflação, os preços mudam. Então, pessoal, referências de valores, tá? Obras industriais, pessoal, é uma obra mais particular, ela tem muita área horizontal. Quando uma obra é horizontal, ela tem mais pilar para resolver e ela não tem tanta área construída. Então, tipo, um galpão industrial de 20 por 30, ele vai dar o mesmo trabalho, talvez, num edifício de 15 pavimentos. Só que ele vai ter uma área construída muito menor. Então, um pavilhão industrial, pessoal, e principalmente se tiver combinação de carga, que é o que sempre tem, né? Estrutura metálica mais pré-moldada, tem que fazer várias combinações, dá um maior trabalho fazer isso. A partir, pessoal, de pelo menos 8 mil reais, 12 mil reais, são valores aí que praticam, enfim, no meu mercado, já também fiz esse tipo de projeto em outros estados, mais ou menos por aí. Em obra industrial, pessoal, eu sugiro que vocês se calcem muito bem das informações, saibam quem é o cliente final, saibam as cargas, a arquitetura, o tipo de solo, às vezes tem cargas um pouco mais complicadas. Então, se cerca de todas as informações, ao invés de querer orçar rápido e dar um tiro no escuro, é melhor às vezes esperar, né, e ter todas as informações, tá? Eu digo isso, assim, de quem já errou às vezes a mão e não tinha todas as informações e depois, pessoal, já teve caso de eu nem começar o projeto, porque eu tinha calçado o cliente com um valor e depois eu quis revisar e aí ele já não tinha mais como ajustar dentro do escopo dele. Então, é importante também a gente ter o comprometimento com o cliente, né, de que quando tu passa um preço, tu vai manter ele. Então, eu já cometi esses pequenos deslizes e por isso que eu falo para vocês que é bom nessa obra específica, às vezes a gente ter mais informações, né? César? Fernando, muito comum em EPC, que é o que a gente trabalha hoje, né, que a gente vai fornecer toda a parte de equipamentos, a gente entra na parte de engenharia também, né, fornecimento de todos os projetos, e a gente vai executar. Então, muito comum quando a gente assina um contrato desse, a gente não tem a informação
praticamente nenhuma para passar para o geotécnico. Então, a gente ainda não tem o fornecimento, a definição de todos os equipamentos, né? Porque a gente tem vários fornecedores, então a gente não tem definição qual será o silo, cada fornecedor apesar da gente ter um volume definido, o silo é de 50 metros cúbicos, 100 metros Uhum. cúbicos, mas a carga que isso vai gerar na fundação, isso vai ser definido depois que assinar o contrato com esse fornecedor. Então, a gente não tem também uma coisa muito comum, a gente não tem os boletins de sondagem, é uma coisa que a gente ainda vai fazer, a gente não tem o levantamento planimétrico também, que vai ser executado ainda, para poder, por exemplo, para te passar, para você apresentar uma proposta. Então, como é que você faz nessa situação? É exatamente o que você falou mesmo. Obra industrial, a gente não tem área construída, são construções verticais mesmo, são cargas diferenciadas, tem muita carga de momento, é exatamente o que você falou. Quando a gente recebe a informação do projetista de estrutura, é isso mesmo. Então, e assim, eu tenho que te contratar antes de eu receber todas essas informações. Então, só vou te passar a sondagem depois que você estiver contratada e o projeto já está em andamento e aí, as informações ainda não chegaram até você, só sondagem, por exemplo. Uhum. Entendeu? Não contratei um fornecedor de silo, de precipitador, de filtro de manga, nada disso. Então, como é que Sim. você apresenta sua proposta? Olha, o projetista provavelmente vai calçar o preço dele num valor, provavelmente um pouco mais super, com uma folga, né? Já prevendo esse risco. O que que eu já fiz, tá? Sim, Ó, por tá. exemplo, tá? Trabalhei numa ampliação bem recente no oeste do Paraná, uma ampliação de uma indústria bem conhecida lá, e região que eu nunca tinha trabalhado, e esse perfil de obra, né, mais complexo, tinham tanques de óleo, várias edificações, mas inclusive eu já tinha sondagem, só que eu não tinha ainda as cargas e tal, né. Eu contatei com uma pessoa da região para me passar informações, do solo, né, e me garantir que lá não teria nada que eu não pudesse me surpreender. Uma obra recente também no Rio de Janeiro, que eu estava, acho que não vai ir para frente, mas, ia fazer uma parceria com um projetista local, né, para a gente conseguir, viabilizar o projeto. Me cerquei de informações, locais, assim, tem que dar Entendi. um tiro no escuro, assim, eu tento falar com pessoas, eu vou criando uma rede de contatos, assim, que eu conheço pessoas, do Brasil inteiro. Tipo, esses tempos também orcei, uns silos, uns tanques, era no Mato Grosso, também, fui indo, consegui falar com um executor de fundações da região, que me Entendi. passou uma sondagem da região, e aí, eu calcei, assim, eu diria que tem que ter uma informação local, né, através de rede de contatos. Se um dia for o caso aí de vocês terem alguma coisa nesse sentido, traz para o grupo, que aí a gente vai, Legal. eu posso ajudar a encontrar alguém em algum lugar que, se a gente não sabe, tem alguém que tem a informação. O importante é saber quem tem a informação, né. Inclusive foi contigo, né, César? Teve Foi, já uns projetos aí, foi. Espírito Hoje eu já Santo. tô no segundo já com o pessoal da Geoconsult, lá com o Berecila já. Ah, é? Agora a gente está em Timóteo lá, né? A gente está na unidade da Peran lá, que é um braço da ArcelorMittal. Eu tive lá esses dias, estava com o pessoal da Geoconsult do Berecilas lá, indicação sua. Então a gente já está indo para o segundo projeto com Uhum. eles. O projeto lá de Vitória foi ótimo, foi perfeito, correu tudo bem. Agora a gente está indo para o segundo. Ai, que bom. E é isso. Então, é isso, assim, ter uns braços locais, né, pessoal. Por isso que eu digo, assim, o projetista de fundações, ele atua em geral de forma mais localizada, né. A minha principal base de clientes é Porto Alegre. E se tu trabalha fora da tua zona, tem que se cercar de mais informações só para vocês não correrem o risco de estar orçando errado e se meter numa bronca que depois não tem como sair, né. E aí tem várias pessoas envolvidas, então a gente tem que ter muita responsabilidade, né, no assim, pessoal, já orcei, assim, ó, também prédio, que, assim, eu não tinha as cargas e depois veio uma coisa maluca e eu achei que o meu preço não era adequado e o cliente não aceitou revisar e eu pulei fora. Pessoal, olha, eu tô numa fase, assim, que, tipo, se é pra me incomodar e ainda não receber bem por isso, eu já me incomodo, né, mas eu quero me incomodar recebendo bem.
Então, se eu acho que não está certo, vamos parar tudo, vamos revisar, não quero revisar, porque o cliente, se ele tem um bom senso, né, pessoal, acho que na conversa, muitas vezes sempre dá para se acertar, mas se o cliente não tem, às vezes, o mínimo de também, sabe, de conversa, né, às vezes é um cliente que não vale a pena, sabe? Nem todo projeto vale a pena, nem todo cliente vale a pena, assim, tem que também, ponderar um pouco isso, né. Bom, turma, ó, que fique bem claro, ó, valores de referência para vocês terem como base, vocês têm que saber o quanto vocês querem faturar por mês, quantas horas leva para fazer os projetos. Isso, claro, a gente só descobre com o tempo. Cada mercado tem as suas particularidades, tipos de solo, valores diferentes de precificação. Ah, o mercado de São Paulo deve cobrar mais nos valores de projeto do que esses que eu coloquei. Sempre, né, São Paulo sempre tem os preços mais, maiores, né, em valor de execução, também destacas. Então, não é uma tabela, não é um valor, cobra isso que vai dar tudo certo, né, avalia bem, tu é a pessoa, né, tu é o engenheiro que vai ter que avaliar todas as condicionantes, né, a gente trabalha, assim, numa área que tem variabilidade, né, então tem que avaliar muito bem, né, e precificar, né, conforme tu entende que é aquilo que tu acha justo, né, e correto pelo trabalho. Eu vou mostrar agora para vocês, pessoal, opa, a proposta comercial, espera aí, para destacar alguns pontos. Só um pouquinho, deixa eu abrir ela aqui. Fernando, você apresenta proposta comercial e proposta técnica separados? Você apresenta tudo junto? Como é que você faz assim? Porque normalmente essa parte comercial vai para o comercial da empresa, ok, mas tem um departamento de engenharia dentro da empresa que vai receber a proposta, sua proposta técnica. Você apresenta separado? Como é que você costuma? O que que você acha disso, assim? Olha, hã, eu sempre faço essa apresentação, né, para a pessoa que em geral é a pessoa que vai avaliar a proposta, e depois mando só essa proposta, assim, proposta comercial, né. Aqui eu vou descrever bem tudo que eu vou fazer, né, o que eu faço, o que eu não faço. É uma Entendi. proposta relativamente simples, mas ela descreve tudo que eu que eu preciso. Ó, turma, a Ok. proposta não tem nenhum mistério, eu só vou destacar algumas coisas que eu já passei, que eu já vivi, que eu já fiz errado e que hoje eu sei que são importantes destacar na proposta, tá bom? Então eu vou passar esse modelo aqui para vocês, né. Ó, então, né, o serviço baseado, né, nas informações preliminares enviadas, né, propomos a elaboração do projeto de fundações com emissão do projeto executivo. Se vocês vão acompanhar a obra, pode destacar aqui, acompanhamento da obra. Hoje em dia eu não tenho escrito o acompanhamento de uma forma explícita, porque talvez eu estaria já me amarrando, assim, se eu não puder fazer tantas visitas, se eu não puder acompanhar toda semana, e o cliente pode cobrar por isso, né. Mas, assim, eu acompanho, né, aquilo que eu projeto, só não coloco ali, porque eu acho que depois eles podem talvez cobrar, né, por isso, como uma coisa bem: "Ah, tem que estar aqui na obra", né. Então, o preço, né, pessoal, o preço, lógico. Nesse preço, pessoal, já está incluso o imposto, então se eu cobrar R$ 10.000, eu vou receber depois mais de 16% a menos, né, esse é o valor bruto da nota fiscal, que é o que o cliente paga. Turma, bem importante, tá? Bem importante, tá? Anota isso aí, quem está anotando, ó. Caso haja necessidade de revisão do projeto executivo após a sua entrega, seja por alteração de cargas por parte do cliente, seja por alteração na solução de fundações devido a características particulares do solo, como, por exemplo, ocorrência de matacões não vistas, não mapeadas na sondagem, que é totalmente possível, ou seja, por outro motivo, terá cobrado um adicional de no mínimo 30 a 50% do valor proposto, tá? Eu tenho discutido muito isso com os clientes, pessoal. Vou dar exemplos para vocês. Projeto de estrutura pré-moldada, cobertura metálica, dá um trabalhão para analisar as cargas. Aí o cliente, esses tempos, fiz um projeto, desenvolvi todo o projeto, e aí o cliente falou que estava muito pesada a solução, que ele não tinha gostado da solução. E eu falei: "Olha, a solução tá pesada porque tem muita carga horizontal nessas estacas. Daí tu estava jogando a carga da contenção para as estacas".
Falei: "Tu tem que tornar isso independente, tem que mudar esse projeto". E aí ele mudou todo o projeto, conforme a minha sugestão, e me mandou um novo quadro de cargas. E aí eu falei: "Cliente, agora então nós vamos precisar ajustar o nosso valor de projeto", né, e eu cobrei 50% do valor que eu já tinha cobrado pelo projeto inicial, porque mudou as cargas completamente. Então, vocês têm que deixar isso claro e colocar isso em prática. Um outro exemplo de um outro cliente, eu fiz todo um projeto de fundações de um edifício e o cliente vai aumentar 2 pavimentos na obra. 2 pavimentos na obra, eu vou ter que rasgar o meu projeto antigo e começar de novo. Vai ser a mesma solução, só que eu tenho que calcular tudo de novo. Já falei para o cliente, nesse caso vai ser um novo valor do mesmo projeto. Então, cobrei lá, R$ 15.000, vai ser de novo R$ 15.000. Aí o cliente já reclamou, inclusive, né, esse está em andamento. Então, assim, pessoal, o cliente reclama, tá? Porque eu não sei de onde ele tira aqui, a gente vai fazer tudo o que ele quiser dentro da obra dele, né, dentro do escopo fundações. Então, cobrem a revisão. Eu já tive cliente que eu cobrei, reclamou, me contratou de novo. Então, o teu diferencial tem que ser o teu trabalho. E tu tem que cobrar pelas tuas horas de trabalho. Se a gente vive de projeto, vive de consultoria, se cada vez... Imagina se todos os meus clientes vão mudar o projeto e vão pedir para mim fazer de novo. Então, não tem cabimento, pessoal, mas assim, a prática do mercado, eu acho que muitos projetistas não cobram alteração de projeto, porque eu vejo muito cliente muito resistente, então já destaco aqui para vocês. Uma outra situação, tá? Eu estou com outro projeto, onde a gente tinha algumas sondagens da obra e está ocorrendo muito matacão. A gente fez uma nova campanha de sondagens, vai mudar todo o projeto, eu vou cobrar uma alteração de projeto, porque vai mudar toda a concepção. Então, pessoal, o cliente reclama, mas faz parte do jogo. Cobrem revisão de projeto, inclusive, é uma forma, né, da gente valorizar o trabalho, aumentar o faturamento. Se tu gasta mais horas do que estava previsto, tu vai cobrar por isso, mas deixa claro na proposta, né? Aqui, pessoal, a proposta, ó, não inclui dimensionamento de blocos, vigas, cálices e qualquer elemento estrutural além das estacas. É difícil um cliente achar que eu faço projeto estrutural ou blocos, mas é bom vocês deixarem bem claro. Já teve algum caso onde o cliente achava que incluía tudo, inclusive eu levei um prejuízo, porque eu já tinha assinado o contrato e no contrato dele estava que os blocos eram por minha conta, era um reservatório, era uma obra pequena, então eu acabei assumindo o custo, porque era muito estresse, né? Até eu dizer para o cliente que na minha proposta não estava, e eu assinei o contrato e estava escrito, então atentem para isso. Não inclui nenhum aspecto relativo à terraplenagem, contenções, taludes, escavações. Se vocês não fazem projeto de contenções, que fique bem claro que vocês não fazem. Vocês podem não enxergar, às vezes no projeto arquitetônico, pessoal, eu já fiz projeto de, né, orcei e não tinha enxergado que tinha contenções, e aí depois acabei até assumindo o projeto de contenções por não ter visto. Então, hoje, pessoal, para não correr esse risco, às vezes não enxergar, né, e não ver que tinha esse trabalho, o cliente até me cobrar que eu não tenha visto, eu deixo claro ali escrito, independente da obra, eu escrevo ali que não inclui nada de contenções. Fernanda, esse meu projeto inclui contenções, eu não sei fazer projeto de contenções. Vocês vão encontrar um parceiro para desenvolver projeto de contenções com vocês, ok? Simples assim, só que aí tem que já orçar, se vocês querem já orçar na proposta, já tem que incluir o parceiro, né, já ver quanto que ele cobra, já ver a solução, já evolui. Pessoal, chegou para mim essa semana um projeto de uma residência de alto padrão em São Paulo e tem a parte de contenções. Aí, pessoal, não interessava procurar um parceiro aí para desenvolver um projeto lá em São Paulo, de uma residência, né? Por quê, pessoal? O projeto de contenções, ele demanda mais acompanhamento, principalmente local. Se fosse só fundações, eu faria sem nenhum problema. Agora, contenções, eu teria que achar um parceiro local para acompanhar, teria sequência executiva, declinei do projeto. Então, de novo, vocês não precisam aceitar tudo que vem pela frente. Não aceitar aquilo que, claro, não vai negar todas as propostas, mas alguns serviços podem não interessar para vocês e tá tudo bem. Ó, condição de pagamento na contratação, 50%. Turma,
cliente, então tá, vamos fechar, vamos começar esse projeto, beleza. Eu, pessoal, hoje só entrego o meu projeto de fundações quando o cliente assinou um contrato e pagou 50% do trabalho. Porque eu já tive, infelizmente, caso de cliente que não pagou, ou cliente que mudou de ideia, ou como aquele cliente que viu a solução e não gostou, achou caro, e aí o cliente resolve procurar outro projetista. Então, pelo menos, se o cliente te paga 50%, tu já, pelo menos, não sai exatamente no prejuízo. Então, eu recomendo fortemente que vocês escrevam na proposta, mas, acima de tudo, coloquem em prática. Rodrigo? Oi, Fernanda. Uma coisinha aí, né, em relação ao item anterior que você estava comentando sobre fundações, sobre contenções. Você tem uma noção de valores, assim, até de referência, sei lá, para uma obra residencial aí, uma edificação residencial para cobrar a contenção? Ela é diferente das fundações? É bem diferente, sabe? Contenções é um item bem particular. Eu diria que contenções, tu tem que já saber a solução, né, que vai ser proposta para tu definir o tempo de trabalho, porque assim muda muito, né? Tipo, uma contenção, se ela é atirantada, tem uma complexidade. Se no vizinho tem uma piscina, que tu não pode se movimentar nada, Verdade. tem que ver os vizinhos para ver se não está se metendo uma baita furada. Então, assim, pessoal, olha, contenções eu tenho até declinado ou colocado preços assim que o cliente entende que não são adequados, mas eu prefiro não pegar o trabalho se eu entendo que não vale a pena financeiramente. Em geral, são trabalhos complexos e não por complexidade de resolver, mas de acompanhamento, envolve vizinho, envolve escavação, envolve risco, e o cara não. A verdade é que o mercado não está preparado para pagar e muitas vezes em obras menores nem previu aquela verba. Eu vejo assim hoje é um trabalho, sabe, que eu vou dizer que eu não tenho às vezes até nem muito interesse, sabe, mesmo que eu perca talvez um pouco de mercado. Hoje eu vejo que é um trabalho que não paga às vezes mas assim, né, no pacote, né, se tu consegue fechar contenções e fundações, acaba valendo a pena. Então, mas assim, tem que cuidar para ver essa solução. Assim, já vi obra, escala só 3 metros, aí do lado tem uma figueira enorme, uma piscina, uma casa colada. Esses dias foi o caso de um projeto ali. Não previram nada, e aí, não, vai ter tirante, atirantada, sequência executiva, trabalho do cão, aí passa para o cliente lá, 15 mil reais o projeto, não, é caro. Então, é caro, 15 mil, pessoal, 15 mil tira 16%, tira acompanhamento todo de obra, por aí vai, tu perdeu inúmeras horas, ainda o cliente achou que tu cobrou caro, então, o que mais tem, né, cliente achando caro. Se tu acha caro, então vai fazer, né? Dá vontade Não de falar. valoriza, né? É, Não. Perfeito, tá ótimo. eu, Obrigado, inclusive, Fernanda. né, sou geotécnica por formação, né, pessoal, mas assim, olha, para valorizar, às vezes, o trabalho, né, no nível, às vezes, que tenha, não é uma tarefa fácil, mas seguimos, né, seguimos na luta. Turma, o pagamento do projeto não é vinculado à execução da obra. Teve cliente meu que, agora não, eu não vou começar a obra agora, e aí, não, eu vou te pagar quando começar a obra, tá bom? Mas quando que vai começar? Não, não tem previsão. Então, pessoal, fica a dica aqui, ó, o pagamento do projeto não é vinculado à execução. Ele recebeu o projeto, ele vai pagar pelo projeto, né? Questão de reajuste, né, a cada 4 meses, tem proposta que tu manda, de repente, dali 1 ano, o cliente vai começar a obra. Então, ó, e revisões de projeto, pessoal, serão cobradas à parte, tá? Coloca isso em destaque na proposta, porque olha, eu tenho brigado, né, do bom sentido com os clientes e tem que fazer eles entenderem que as horas de trabalho vão ser pagas e se ele muda o projeto, ele vai pagar por isso. Teve um projeto também, um projeto meu que eu desenvolvi esses dias e o cliente, a partir do meu projeto, ele teve um input, né, e nessa parte aqui da obra é um projeto de contenções, eu vou reduzir essa contenção, eu vou fazer de uma outra forma, tudo bem? Não, tudo bem. Não, porque eu acho que eu vou economizar e tal. Não, tudo bem, não, tá ótimo, eu concordo, eu acho que é uma boa ideia. Aí,
ó, só vai ter um custo para fazer esse ajuste no projeto. O cliente vai economizar com aquilo e eu vou cobrar pelo projeto, pelo ajuste se ele não quer pagar, sabe? Então, assim, é muito comum, muito mais frequente, né? Se vocês começarem, de fato, a colocar aí o time em campo, vocês vão ver que o cliente, ele acha que tu vai trabalhar do início ao fim da obra dele, alterando tudo, e tudo bem. A gente tem que mudar essa cabeça do nosso cliente, né? Pessoal, entrega dos projetos em AutoCAD, em arquivo AutoCAD, né, em PDF. Eu não entrego, pessoal, hoje em Revit. Nenhum cliente ainda me solicitou, me exigiu, porque a parte aí de fundações fica enterrada, então, em princípio, não tem muita interferência com a obra. Eu não tive até hoje essa exigência por nenhum cliente, tá? Eu sei que o Revit, o BIM, né, veio para ficar, mas eu ainda não tenho essa exigência, então ainda não me preocupei em entregar nesses formatos, tá bom? Recolhimento de RT, pessoal que sempre paga pela gente, né? Então já está incluso também aqui nesses R$10.000, né? Vai descontar ali o valor da RT, a gente que paga. Responsabilidade do cliente, fornecer todos os dados, né? Levantamento planimétrico, planta de carga, sondagem. Deixa bem claro que se ele já tem sondagem, podem ser solicitadas novas sondagens, por aí vai. Prazo, pessoal, de desenvolvimento, se é um projeto um pouco menor, tipo uma casa, pode, se tu acha que consegue atender em 7 dias, coloca 7 dias, né? O cliente sempre gosta de receber o mais rápido possível. 15 dias é um tempo legal para desenvolver. Em geral, o cliente, quando te contrata, ele já está começando a obra, então 15 dias eu acho que seria, se dá para desenvolver em 15 é o melhor, né? Mas se for mais complexo, claro, dá um prazo maior, né? Não promete aquilo que tu não consegue cumprir. Qualidade da proposta, atenciosamente e tal. Então, manda a proposta para o cliente por e-mail. E aí, pessoal, monitora, tá? Não adianta mandar a proposta e o cliente sumiu e tu também sumiu do mapa, pessoal, a chance de a gente fechar vai ser muito menor. Então, manda a proposta e começa a monitorar. Toda semana tu liga para ele. Anota lá na tua agenda, toda sexta-feira é dia de ligar para o pessoal que a gente mandou as propostas. E liga, pessoal. Melhor forma de contato é ligar. Mandar e-mail, daí depois, ó, tu não sabe mais o que está se passando, né? Liga para perguntar, e aí? Vamos fechar? A gente tem chance de fechar? Ah, minha obra vai começar só daqui 20 dias. Então tá, então em 20 dias eu te ligo, tá bom? E assim tu vai monitorando, porque tu já fez o teu trabalho, já apresentou a tua empresa, só já gostou, já cotou. Se tu tá dentro, né, do que ela espera pagar, tu vai fechar. Então, não tem aí muito mistério, pessoal. Planilha, vai lá acompanhando as propostas, né? Eu não tenho tantas propostas em andamento, então anoto aqui na agenda. Cada semana eu vou monitorando, beleza? Turma, essa foi a aula 3. Agora a gente tem só a aula final, a aula 4, que é a parte do contrato. Na verdade, eu acho que eu vou até emendar aqui, ó. Só um pouquinho, deixa eu já compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Ó, fechamento e contrato. Vamos rapidão aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Na verdade, deixa eu compartilhar minha tela. Ó, turma, fechamento e contrato. Então, aí, mandou a proposta, conversou com o cliente, beleza, vamos fechar. Aí, pessoal, tu vai fazer o quê? Solicitar os dados do cliente para colocar num contrato, vai mandar para ele para assinatura, né? Ele estando de acordo e tudo ok, e tu vai cobrar aquele valor inicial. Então, passa ali 2 dias, 3, o cliente não falou nada do pagamento, tu manda lá um WhatsApp para ele, ou liga, fulano, eu posso emitir a nota fiscal, pagamento para amanhã, né? Então, tu provoca o assunto, né, pessoal, a gente tem que... A minha empresa, eu mesma que faço, né, então... E, pessoal, assinatura do contrato entre as partes, eu vou... Deixa eu só abrir aqui para vocês, ó. Eu vou deixar para vocês, pessoal, um modelo de contrato que vocês leiam, né, para ver se atende também ao que vocês esperam. É um modelo de contrato que eu elaborei com a minha advogada, que ela fez para mim, e inclui, eu acho que está bem completo, ó, ele tem várias cláusulas que nos protegem, né, de tudo. Então, leiam esse contrato também para ver se atende a vocês. O cliente, pessoal, vocês podem assinar de forma digital. Hoje tem várias plataformas que são, inclusive, gratuitas para assinatura, né, lá na própria plataforma.
DocuSign, então dá para utilizar aí para estar assinando, tem que ter testemunhas, né, pessoal, para ter validade legal. Então, já fiz, pessoal, projetos sem assinar contrato, e aí depois teve essa situação chata do cliente, não vou começar a obra, não vou começar agora. E aí, se eu não tenho um contrato assinado, como é que eu vou cobrar isso formalmente depois, né? Então, interessante sempre formalizar. Eu faço uma analogia, pessoal, com casamento, né? Aquele casamento, pessoal, que tem ali o contrato... Deixa eu só interromper aqui, ó, o compartilhamento. Aquele casamento, pessoal, que é todo formalizado. Eu estava escutando, acho que ontem, essa analogia, né? Que é todo formalizado, que casou no cartório, tem tudo assinado, pessoal, muito mais difícil de desfazer, né? Agora, aquele namoro, né, que não é, né, já está há tanto tempo junto, mas não é casado oficialmente, de repente é muito mais fácil de desfazer. Vocês concordam comigo? Quando a gente não tem nada assinado, nada documentado. Então, um contrato com o cliente é a mesma coisa. A partir do momento que ele se compromete em fazer o projeto contigo, e tu vai despender horas com ele, com o projeto dele, ele tem que se comprometer com isso. Se o cliente foge aí de assinar contrato, talvez seja um cliente, né? Por que tu não vai assinar, né? Se tu vai prestar um serviço, né? Ele vai pagar por isso. Então, sim, recomendo fortemente formalizar ali no contrato, leiam as cláusulas, né? Vejam se vocês querem, né, pedir aí para alguém que trabalha com vocês adicionar alguma coisa. Eu entendo que ali que a gente está coberto por quase tudo, né, que a gente precisa. E eu acho que é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Eu vou interromper aqui. Essa foi a última parte dessa aula aí de vendas, prospecção de cliente. Acho que englobou toda a parte comercial, negociação. Tentei passar bastante, assim, de vários problemas que eu vivenciei e o que eu fiz para mudar isso, para ir melhorando e a gente nunca sair perdendo, né, pessoal, nessa questão de precificação, negociação. Rodrigo, quer perguntar alguma coisa? Oi, Fernanda, assim, em relação ao contrato, né, como você costuma trabalhar bastante com construtoras, incorporadoras, às vezes eles têm já um departamento jurídico que já existe um modelo contratual deles, né? E aí, assim, nesse caso, a intenção seria adequar as suas cláusulas, né, que é pertinente a esse modelo, né, para não existir dois contratos. É mais questão, acho que, de negociação, né? Por exemplo, às vezes você pode falar para o cliente para ele assinar o seu contrato, para ele conferir ou adicionar algum item, né? Não sei como é que você trata disso aí na prática. Na prática, sim, as grandes construtoras, sim, elas já têm o seu modelo de contrato, em geral, assim, o modelo do próprio cliente. Eu nunca tive grandes problemas com esses contratos, e o que eles sempre fazem é já incluir ali a minha proposta comercial como parte do contrato. Então eu fico segura, né, de que pelo menos o principal está coberto, porque está incluso. Com grandes construtoras, às vezes é mais difícil negociar a parte comercial, eles são bem rígidos, a gente tem que, em resumo, que aceitar a forma deles de pagamento. Grandes construtoras, pessoal, são ótimos clientes, porque a gente constrói portfólio, porque a gente pode aplicar prova de carga, são obras maiores, mas na questão do pagamento são os clientes mais difíceis, eu diria. A gente tem que aceitar. Eu já tive até discussões assim com vários e vou tentando colocar a minha linha, porque eu entendo que o meu trabalho é bom e eles, quando tu já fez um primeiro trabalho com o cliente, ele gosta de ti, ele vê vantagem, tu já deu economia, aí tu consegue se impor, né? Então não dá para... O que a gente tem que fazer no começo? Aceitar, porque naquele primeiro momento a gente é menor, né? E tá tentando criar relacionamento com eles. Agora, não aceitem qualquer coisa. Eu já cheguei a ponto de querer rescindir contrato, parar mesmo, assim, com grandes clientes, porque chega um ponto, assim, que eles vão exigindo muita revisão, eles têm muitos processos, né? Tem que cuidar o tempo de desenvolvimento do produto. Tipo, tem projeto que eu tava 1 ano e meio fazendo, eu falei assim, gente, eu não vou mais, eu quero um novo contrato, eu não trabalho de graça. Então, tem que cuidar, né, para ser algo
quando é algo bom para as duas partes, chega um ponto que a gente sabe o limite que a gente não quer ultrapassar, né? Então, na conversa, na boa conversa, né, a gente vai se entendendo, mas em geral assina o contrato deles e a questão de pagamento é bem difícil, é tipo pagamento em 12 vezes sem juros e a gente quase paga para trabalhar. Eu diria que os melhores clientes são os menores, pessoal. Construtora, sabe aquela construtora que constrói a cada 2 anos um empreendimento, sabe? O cara já tem a verba, ele já está esperando aquilo, ele está se programando, tu fala com o dono da construtora, sabe? Esse é um relacionamento que é bem interessante vocês buscarem esse tipo de cliente. Cada cliente tem um perfil diferente, né? Quanto mais a gente estreita, né, o relacionamento com o cliente, ele realmente conhece. Mas assim, tudo tem os prós e os contras, né? Cuidem só para não se submeter a coisas que vocês entendem que passou do limite. De novo, nem tudo vale a pena. Nem tudo vale a pena. Eu digo isso né, no início a gente tem que se sujeitar, mas tudo tem um limite, assim, né? Então, eu já vivi algumas coisas que eu achei que passou do limite e falo muito dessa coisa de revisão, sabe? Basicamente é isso, o cliente muda o produto, já está 1 ano e meio fazendo projeto, mudei tudo, não, estava incluso no escopo, não tá. Mas de que jeito que estava incluso? Mudou tudo, é óbvio, só que eles tentam espremer até que a gente cede, né? E aí, se tu precisa, de repente, acaba se sujeitando, mas se eu gasto horas revisando um projeto, eu não gasto horas prospectando, além de eu estar, né, eu estou perdendo de achar aquele cliente que me pagou à vista e precisava do meu trabalho. Então, esse é o pensamento que a gente tem que ter, né? Eu ensino vocês a ter esse pensamento, sabe? Pessoal, nem tudo vocês vocês vão abraçar aquilo que vale a pena. A gente quer ter um escritório de projetos lucrativo, né? E a nossa área tem que ser mais valorizada. Não é fácil, é uma luta diária, mas a gente tem que se impor, porque se todo mundo faz diferente, eles não têm, né, para onde correr, né? Então, mais ou menos por aí. Eu vou só interromper aqui a gravação.